E ontem nós vimos a versão do Capitólio Tupiniquim ocorrendo em Brasília, quando centenas aí de manifestantes, ditos patriotas, invadiram o Planalto, o STF, foram chamados de terroristas por alguns, golpistas por outros, manifestantes por outros, associados à Bastilha ou ao Capitólio, ao J6, né, dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. E eu resolvi gravar esse vídeo para dar minha opinião como libertário e dizer como eu vejo o acontecido ontem e também como isso vai afetar, ao meu ver, o libertarianismo daqui em diante. Bom, antes de começar, eu queria deixar claro que apesar de eu ser um libertário, eu quero dizer que essa é a minha opinião, tá? Longe de querer representar um grupo. Minha opinião baseada, fundamentada no que eu acredito ser o libertarianismo. Em primeiro lugar, eu vi ontem nos grupos que eu frequento uma divisão entre pessoas que acreditavam que aquilo foi algo válido, entendeu? Algo nobre, e outras dizendo que aquilo foi algo mal pensado, impulsivo, e que vai trazer consequências graves e só piorar uma situação que já não era muito favorável. Eu acho que, do ponto de vista libertário, é muito tentador você ver qualquer tipo de agressão supostamente do povo contra o Estado, contra os opressores, contra os detentores de propriedades ilegítimas. Porém, o que aconteceu ontem, se a gente analisar de maneira mais prática e racional, não foi um movimento espontâneo. Se aquele movimento de ontem fosse algo espontâneo, descentralizado, sem lideranças políticas, que surgisse aí de uma revolta do povo contra o Estado, contra os impostos, eu seria o primeiro a apoiar, entendeu? E eu acho que seria um movimento legítimo. Porém, o que aconteceu não foi isso. O que a gente tinha eram grupos de bolsonaristas que já estavam há meses em portas de quartéis, se organizando por grupos de WhatsApp, com gente financiando, porque eles tinham alimentos, tinham abrigos. Não sei qual a origem do financiamento, também não é minha intenção discorrer a respeito disso. O ponto é que eram grupos organizados e organizados em torno de uma ideologia. E uma ideologia que, ao meu ver, vai de frente, vai contra o que um libertário deveria acreditar. O primeiro grande problema que eu vejo nos invasores foi o que eles pediam. Eles pediam que as Forças Armadas brasileiras tomassem o poder, ou seja, clamavam por autoritarismo contra o autoritarismo, e que depois de tomado o poder e tirado Lula da presidência, os ministros que Lula escolheu para o governo dele, reestabelecesse a presidência de Bolsonaro. Cara, essa é uma ideia, ao meu ver, absurda, entendeu? E nenhum libertário que se preze poderia querer clamar por esse tipo de coisa. Como alguém que acredita na liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade individual, gostaria de ter um governo militar, autoritário, que acabasse com uma oposição e colocasse ali uma pessoa no poder que perdeu as eleições e não aceitou aquilo. Por mais que alguns questionem que a eleição foi fraudada, entendeu? Que o Bolsonaro foi prejudicado pelo judiciário durante o processo eleitoral e isso afetou a performance dele durante as eleições, tudo bem, tudo correto. O que não está correto é o povo que foi ontem no Planalto depredar, destruir a propriedade pública, clamando por um exército para tomar conta do poder e fazer um governo autoritário. Bom, essa é a minha opinião a respeito desse movimento de ontem e é por isso que eu não apoio, não vejo com bons olhos de um ponto de vista libertário. Mais uma vez eu digo, se fosse um movimento espontâneo, sem liderança política, entendeu? Que fosse uma luta contra a opressão do governo e contra impostos, maravilhoso, cara. Mas não foi isso que aconteceu. Agora,
qual vai ser o resultado disso? Se você parar para pensar, a gente já vinha num processo durante todo o período eleitoral que caminhava em direção a um governo autoritário, a um judiciário com poderes acima do que eles normalmente teriam, entendeu? Tomando decisões extremamente arbitrárias, um governo que usava já da imagem do bolsonarismo para justificar qualquer desmando que eles tivessem, dizendo que protegiam a democracia, zelavam por ela, enquanto seus opositores matavam os outros na rua, entendeu? Faziam protestos radicais, clamavam por intervenção, eram golpistas. E todo esse tipo de atitude que corrobora para essa leitura estava basicamente alimentando ali e dando fundamento para os desmandos que o governo Lula já vinha meio que arquitetando. Bom, depois do que aconteceu ontem, cara, o libertarianismo daqui em diante vai ter que lutar muito para conseguir desvincular a imagem do bolsonarismo, para conseguir organizar uma oposição que seja viável ao governo do Lula, sem ser associado a golpismo, sem ser associado a terrorismo, entendeu? A bolsonarismo. Fora que, além da oposição estar extremamente fraca nesse momento por causa do que aconteceu ontem, qualquer regra maluca que esse governo queira criar, eles vão criar e vão justificar que a gente vive em tempos inseguros, extremos, entendeu? Que aquelas medidas são temporárias, como seriam as medidas temporárias de bloqueio de conta durante as eleições e que se estendem até agora. Para mim isso daí causou um dano extremo ao libertarianismo, e a direita, eu não considero o libertarianismo direita e esquerda, mas a direita que faria oposição a esse governo agora vai sofrer muito para organizar qualquer tipo de oposição sem ser achincalhado, entendeu? E associado ao pior que tem do bolsonarismo. Bom, e o que a gente pode fazer em respeito a isso? Ao meu ver, os libertários daqui em diante vão ter que, bom, primeiro fazer um protesto silencioso aí ao governo. Como? Tentando pagar a menor quantidade de impostos possíveis, não investir no Estado, não comprar título do Tesouro, entendeu? Não comprar ações de estatais, tentar educar as pessoas a respeito de economia, entendeu? Crie conteúdo, entendeu? Crie um blog, vídeos no YouTube, use, seja lá qual for a habilidade que você tenha para tentar converter as pessoas ao seu redor ao libertarianismo, a entender melhor como a economia funciona, a entender por que é errado, entendeu? Ter dessa dependência, esse sentimento de subserviência ao Estado. Outro caminho também possível é tentar ajudar as pessoas a adotar o Bitcoin, a entender o Bitcoin melhor. Mas eu posso fazer um vídeo a respeito disso mais em diante. Bom, fico por aqui, galera. É um pouco desanimador aí o que aconteceu ontem e como isso vai prejudicar o futuro do libertarianismo e dificultar aí a dissociação da imagem do que aconteceu, da ideologia por trás daquilo e do que nós acreditamos. Mas sempre, mano, vai ser tempo para se organizar e educar a respeito. Abraço para todos, obrigado pela audiência, viva a liberdade e tamo junto.